E o Santos venceu o Ituano por 2-0 e reassumiu a liderança da Série B. Olha o que Paulo Pires falou sobre a situação da competição. Veja. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, o Santos, retomou a liderança. Fez o tema de casa nesta segunda-feira, bateu o Ituano por 2-0, passou o América, passou o Vila e termina esta 15ª rodada na liderança. A rodada, aliás, termina quarta-feira, 9 da noite, com um jogo único entre Operário de Ponta Grossa e Goiás. Quem vencer, tira o Sport do G4. Só resta uma vaga nesta rodada da 15ª no pelotão de elite, na zona de acesso para a Série A. Sport, Operário ou Goiás. Um dos três vai fechar a rodada no G4 junto com o Santos, com o Vila Nova e também com a equipe do América Mineiro. Tudo a partir de agora no Plantão do Paulinho sobre esta Série B do Campeonato Brasileiro. De imediato vamos à nova classificação após Santos 2 e Ituano 0. O Peixe é líder, tem 28 pontos na tabela, 62% de aproveitamento. Mantendo esta campanha até o final, o Santos vai chegar na 38ª rodada, vai terminar a Série B com 71 pontos. Vila Nova tem 27 pontos, é o segundo colocado. 60% de aproveitamento, projeção de 68 pontos. América tem 26, é o terceiro colocado, 57, quase 58% de aproveitamento. Com esse aproveitamento vai chegar a 66 pontos no final da competição, 6-6. O Sport, no momento, ocupa a quarta posição com 24 pontos em 14 jogos, 57% de aproveitamento, projeção de 65 pontos, 65 ao final da competição. Então o Santos fecha a rodada como líder. Vila Nova e América. Santos, Vila Nova e América estão encerrando esta 15ª rodada no G4. Resta uma vaga entre Sport com 24, Operário com 22, Goiás com 21. Quarta-feira, 9 da noite, em Ponta Grossa, Operário e Goiás. Quem vencer ultrapassa o Sport. Por quê? Se o Operário vence, vai a 25 pontos. Passa Mirassol, passa o Novo Horizontino, passa o Avaí, passa o Sport. Coloca o Sport na 5ª posição. Se o Goiás vencer, ultrapassa também o Sport. Por quê? Goiás vai a 24 pontos, 7 vitórias, saldo 9. Se vencer por 1-0 contra 24 pontos, 7 vitórias, saldo 4 do Sport. Goiás vence, passa o Operário, passa o Mirassol, passa o Novo Horizontino, passa o Avaí e passa também o Sport. O Sport, para terminar a rodada no G4, torce para que dê empate entre Operário e Goiás. Somente com um empate na quarta-feira entre Operário e Goiás, o Sport fecha a rodada do G4. Daqui a pouco eu falo na vitória do Santos sobre o Ituano por 2-0. Antes, a próxima rodada começa quinta-feira, pessoal. É a 16ª. Já estamos aí na reta final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, 2 jogos. 8 da noite tem. Valendo a liderança, hein, pessoal? Ó, Vila Nova e Santos que jogam em Goiânia na próxima quinta-feira. Santos 28, Vila 27. Peixe vai jogar pelo empate, desde que o América, obviamente... não, joga pelo empate aqui, porque o América no máximo vai a 29 pontos e 8 vitórias. Então, com um empate lá em Goiânia na quinta-feira, o Santos permanecerá na próxima rodada ainda como líder. E o Vila tem que vencer a partida. Então é Vila Nova e Santos. Também na quinta, 9 da noite, tem Novo Horizontino e Chapecoense. Na sexta, 2 jogos. 7 da noite em Floripa, Avaí e Ceará. 9h30, na capital paranaense, o Curitiba recebe o Mirassol. Sábado, 3 jogos. 5 da tarde tem em BH, América e Amazonas. No Rei Pelé, em Maceió, CRB e Ituano. E às 6 da noite em Belém, Paysandu e Ponte Preta. Depois, domingo, 2 jogos. 4 da tarde em Campinas, Guarani e Goiás. 6h30 em Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. O jogo Sport Operário foi adiado neste próximo final de semana. Então a questão é a seguinte, pessoal, ó. Vila Nova ou Santos? O Santos joga pelo empate para se manter, para terminar mais uma rodada na liderança. O Vila tem que vencer a partida. Se o Vila vence o jogo, de 27 vai a 30 e termina como líder da 16ª rodada. O América Mineiro, pessoal, não tem como ser líder na rodada, porque se ele vencer vai a 29 pontos e 8 vitórias.
Se der vitória do Santos, o Santos vai a 31. Se der empate, o Santos vai a 29 e 9 vitórias. E se o Vila vencer, vai a 30. Então, o América não tem como terminar a rodada na liderança, apenas na posição de G4, confirmando que o América pega o Amazonas em casa no próximo sábado, a partir das 5 horas da tarde. Definição ainda está na quarta-feira agora entre Operário e Goiás, para sabermos se o Sport vai fechar a 15ª rodada ainda no G4, se vai ser o Operário, se vai ser o Goiás, enfim, para depois projetarmos, é claro, a participação dessa galera toda aqui na próxima rodada. Mas é bom lembrar que o campeonato está muito equilibrado nesse momento. Vejam aqui, ó. A diferença do Sport Recife, claro que tem um jogo a menos por fazer contra o CRB fora de casa, mas não tem data marcada ainda. O Sport, que é quarto colocado, tem 24 pontos, pessoal, 24. E o Paysandu, que é 12º, tem 20. Então, apenas 4 pontos separam o quarto colocado do 12º colocado. Então, realmente o equilíbrio está muito grande nesse momento. Estamos aí fechando na quarta-feira com o Operário e Goiás a 15ª rodada e já começando na quinta-feira a 16ª rodada, reta final de primeiro turno. Deixa eu falar um pouco aqui de Santos e Ituano. 2-0 para o Peixe, o Diego Pituca aos 10 e o Guilherme a 17 do primeiro tempo ainda marcaram os gols da vitória do Peixe. 3 vitórias seguidas do Santos. Santos venceu na ordem Chapecoense em casa por 1-0, depois bateu o Ceará lá no Castelão também por 1-0 e nesta segunda-feira venceu em casa por 2-0 o Ituano. O Peixe não perde há 5 jogos, série invicta do Santos tem 4 vitórias e 1 empate. O Santos tem aí 9 vitórias na Série B, o time que mais venceu, ó. Santos 9 vitórias, Vila Nova 8 vitórias, América e Sport 7 vitórias, portanto o Peixe agora com a vitória para cima do Ituano se tornou aí o time com mais vitórias na Série B, edição 2024. O Ituano, pessoal, o Ituano tem 10 derrotas nas últimas 14 rodadas da Série B, tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Últimos 8 jogos do Ituano, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. A única vitória aconteceu na rodada passada, né? Essa vitória nesses últimos 8 jogos, 14ª rodada, venceu em casa o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2. O Vila volta a jogar contra o CRB no próximo sábado, 5 da tarde, lá no Rei Pelé, em Maceió. O Santos confirmando na quinta-feira, valendo a liderança da Série B, jogando às 8 da noite em Goiânia contra a equipe do Vila Nova. Um balanço aqui, pessoal. Liderança. Estamos aí fechando a 15ª rodada. Santos foi quem mais foi líder até agora. 7 rodadas como líder o Santos. Depois tem o América com 4 rodadas e com 1 rodada na liderança estão Avaí, Brusque, Goiás e também o Sport. G4. Santos fechando aí pela 11ª rodada na zona de acesso, no G4. Vila Nova, 5 rodadas no G4 e o América Mineiro, 10 rodadas. E na parte de baixo da tabela, Guarani, 15 rodadas, as 15 na zona de rebaixamento. Ituano, 14 rodadas no Z4, Brusque, 9 rodadas e o CRB, 6 rodadas na zona de rebaixamento. Santos, 28, Vila Nova, 27, América, 26, os 3 primeiros na tabela após a 15ª rodada. E aí vem a dúvida, ou o Sport, ou o Operário, ou o Goiás. Quem, na sua opinião, vai fechar a rodada aí na 4ª colocação, portanto, fechando o pelotão de elite, a zona de classificação, a zona de acesso para a Série A da próxima temporada. Tá aí Paulo Pires, o plantão dos gaúchos, falando sobre o Santos e a situação da Série B do Campeonato Brasileiro.